Segundo o importante jornal dos Estados Unidos, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, estaria fazendo uso cada vez mais constante de umas substâncias aí não muito legais. Além disso, quero falar também sobre o número recorde de emissão de vistos de brasileiros para os Estados Unidos, crise migratória nos Estados Unidos, que tem tudo a ver com a informação anterior, e eleição presidencial em Taiwan no próximo sábado, dia 13. Se você quiser entender melhor esses assuntos da geopolítica e ficar por dentro aí das atualidades, você está no lugar certo. Deixa seu like nesse vídeo, já prepara aí o comentário e fica comigo até o final. Pode ser? Bora? Então vem comigo, galera. Regala seus olhos e seus ouvidos pro lado de cá. Dá só uma olhada na imagem. Tá aí Elon Musk dando uma bela de uma baforada. Logicamente que quando eu falo bela eu estou ironizando, né? Olha a manchete. Elon Musk estaria usando drogas... Nem sei se eu podia ter falado essa palavra aqui, ó. E estaria preocupando lideranças da Tesla e da SpaceX, diz jornal. E aí você talvez pergunte, né? Mas Gabriel, isso aqui tá parecendo revista de fofoca, o que tem a ver o cara usar ou deixar de usar, o que quer que ele deseje fazer? Galera, tem tudo a ver com geopolítica, não é só fofoca não, hein? Lembre-se, eu estou falando do cara mais rico do planeta, bilionário. O que ele tem de riqueza, muitos países não têm de PIB. E muitas das decisões que ele ou que as empresas dele toma ou deixa de tomar, têm repercussões políticas, geopolíticas no mundo todo. Por exemplo, a SpaceX, que é uma empresa aí ligada à tecnologia aeroespacial, é a única empresa privada no mundo que tem parceria, tem contrato com o governo dos Estados Unidos, com a NASA. É a única empresa privada, por exemplo, autorizada a enviar astronautas para o espaço. Essa mesma SpaceX tem contrato atualmente vigente com o governo brasileiro. Esse contrato foi firmado no governo anterior, de Bolsonaro, para a ampliação da oferta de internet nas escolas públicas do Brasil. Então, é inegável que tudo aquilo que ele faz vai trazer repercussões aí nas suas empresas que, por consequência, também repercute nos governos, nas relações diplomáticas. Então tá aí a informação, logicamente muito relevante, e é importante a gente ficar de olho. Uma curiosidade é que desde que ele comprou o antigo Twitter, hoje chamado apenas de X, que é uma das mais importantes redes sociais aí da atualidade, que tem também consequências e implicações políticas, ela tem perdido valor de mercado. E mesmo assim o cara continua podre de rico. Eu não lembro dos números aí, mas é na casa das centenas de bilhões de dólares a fortuna total estimada desse moço aí, que é africano, hein? Ele é sul-africano de nascimento. Exatamente. Então tá aí a primeira informação aí, notícia que eu queria falar com vocês. Na sequência falo sobre imigração. Olha a manchete. Estados Unidos reduzem fila e emitem mais de 1 milhão de vistos para brasileiros em 2023. Então, de acordo com dados que foram divulgados pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, no ano passado, em 2023, foram emitidos 1.125.000 vistos para brasileiros viajarem até os Estados Unidos. A maior parte desses vistos de turismo, aquele que permite apenas uma estadia temporária do cidadão brasileiro lá nos Estados Unidos, apenas para a prática do turismo. E aí isso tende a reforçar ainda mais isso aqui, ó, dá uma olhada nessa imagem. Não o turismo em si, né, mas o que decorre desse visto turista. Só para eu me fazer esclarecer de maneira mais clara, com o perdão da redundância. Vamos lá. O que muitos brasileiros fazem? Muitos brasileiros que obtêm o visto de turista, eles vão para os Estados Unidos não com o intuito de fazer turismo. Eles vão para lá já com a intenção de morar e trabalhar naquele país. Eu tenho exemplos na minha família de pessoas que fizeram exatamente isso e até hoje estão nos Estados Unidos. Você talvez tenha também na sua ou conhece alguém que fez algo parecido. Obteve o visto de turista, afirmou para as autoridades dos Estados Unidos que queria ir para lá para passear, ir para Disney, para Miami, Flórida, e aí acabou ficando, né? Obteve o visto de turista, que dá um prazo de no máximo 6 meses para residir lá, e aí a pessoa acaba ficando para lá por muitos anos. Então, o que muitos brasileiros fazem? Usam essa estratégia. Então, quando muitos brasileiros obtêm visto, como tem sido aí nos últimos anos, como foi em 2023, a tendência é que isso aqui aumente ainda mais, né?
Essa tabela, ou essa listagem aqui, ó, mostra as 10 principais comunidades de brasileiros no exterior. Olha quem aparece em primeiro lugar, disparado. Quase 2 milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos. Esses dados aqui, ó, são dados de 2022, divulgados em 2023 pelo Ministério das Relações Exteriores. Perceba que o número de brasileiros que vivem nos Estados Unidos é muito, mas muito maior do que o número de brasileiros que vivem em Portugal. Lembrando que Portugal tem recebido também muitos brasileiros, viu? Tem sofrido, inclusive, com a xenofobia lá em Portugal. Aqui, ó, vai dar o quê? De 360 mil para 1 milhão e 900, dá umas 5, 6 vezes mais, né? É gente pra caramba, são muitos brasileiros. Lembrando que esses dados aqui são estimados, tá? Não são dados exatos. Porque muita gente que vai clandestinamente, se a pessoa passa a morar lá ilegalmente, clandestinamente, não vai ter um registro formal dela, falando, tô morando aqui. Ou deixei de morar no Brasil para morar aqui nos Estados Unidos. Ela é ilegal, então são números estimados. Nada impede que esses números sejam maiores, como muita gente diz que são, certo? Então fica aí o registro. Lembrando que durante a pandemia, houve um período ali em que os vistos foram suspensos, né? As entrevistas, os agendamentos, porque havia toda uma limitação na circulação de pessoas. E aí formou-se uma fila gigantesca, de um tempo de espera gigantesco para a obtenção desses vistos, que a Embaixada dos Estados Unidos agora conseguiu solucionar e reduzir drasticamente, inclusive emitindo uma quantidade recorde de vistos. Beleza? E aí, falando ainda de vistos, o atual governo do Brasil anunciou o adiamento da exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Só para relembrar, no início do governo Bolsonaro, o que o governo anterior decidiu? Decidiu que não mais exigiria visto para cidadãos desses 3 países, ó, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Ou seja, qualquer cidadão desses 3 países que quisesse entrar no Brasil a partir de 2019, poderiam entrar sem a necessidade de visto. A justificativa à época era que isso poderia, por exemplo, aumentar a prática do turismo aqui no Brasil, estrangeiros vindo fazer turismo, e, por consequência, melhorar a economia e, quem sabe, também despertar nos governantes desses 3 países a ideia da reciprocidade, né? Não, o Brasil não está cobrando visto dos nossos cidadãos, então não vamos também cobrar visto dos brasileiros virem aqui para os Estados Unidos, Canadá e Austrália. Lê do engano, né? Santa inocência. Lógico que isso não ocorreu e não ocorreria. E aí o que o governo atual do Brasil decidiu fazer, desde que assumiu novamente o governo em 2022, voltar a exigir esses vistos. A previsão era que a exigência de visto fosse feita já a partir de quarta-feira agora, dia 10 de janeiro. Hoje é dia 8, a partir do dia 10. Só que aí, por questões burocráticas, resolveu-se adiar essa exigência para 10 de abril, como está ali, ó. E a ideia é simples, gente. Qual que é a postura diplomática que o Brasil tem há décadas? É a de adotar a chamada política da reciprocidade. Como é isso? Utiliza-se como referência a forma como o país estrangeiro, trata os nossos cidadãos. A maneira com que esse país estrangeiro tratar os cidadãos do Brasil, nós, Brasil, vamos tratar os cidadãos deles. Então, se Estados Unidos, por exemplo, exige visto de cidadão brasileiro para visitar os Estados Unidos, o Brasil vai fazer o mesmo, vai exigir visto deles. É isso que se entende por política diplomática da reciprocidade. Outros 2 argumentos utilizados agora pelo governo para voltar a exigir esses vistos. O primeiro deles é que a exigência de visto contribui financeiramente para a manutenção financeira mesmo das unidades consulares do Brasil no exterior. Esclareço o que eu quero dizer. Por exemplo, quando um cidadão dos Estados Unidos precisa de um visto para vir para o Brasil, ele tem que fazer um agendamento, pagar uma taxa, né? E essas taxas acabam sendo importantes para a arrecadação financeira dessas embaixadas, desses consulados, porque eles têm custos também. Custo de aluguel, energia, mão de obra. Então, primeira coisa, aumentar a arrecadação dessas unidades consulares ou embaixadas. E segundo argumento é o de que a não exigência de visto não aumentou o turismo. Ou seja, estrangeiros não visitam o Brasil não é porque são exigidos vistos deles, é porque às vezes o cara não quer. Um fator que certamente afugenta muitos estrangeiros de visitarem o Brasil, a turismo, é a violência, por exemplo. Diariamente ouvimos falar aí de
de turistas que são mortos, assaltados, principalmente no Rio de Janeiro, né? Infelizmente. Eu fui 2 vezes apenas ao Rio de Janeiro, e mesmo assim de passagem. Não deu para fazer um passeio turístico, conhecer a cidade. Em uma delas, inclusive, fui para obter o visto em 2011 para os Estados Unidos. E aí eu gostaria muito de visitar o Rio de Janeiro, ficar uma semana lá passeando, conhecer as praias, mas eu sinceramente tenho medo, viu? E lógico que quando eu digo isso, eu não espero, né, que um carioca aí, um cidadão do Rio de Janeiro não entenda isso como uma ofensa. É simplesmente a manifestação de um temor que eu tenho em virtude de tudo aquilo que a gente ouve falar sobre violência, casos policiais na cidade do Rio de Janeiro, lamentavelmente. Cidade belíssima, né? O Brasil poderia ter muito mais entrada de turistas e, por consequência, arrecadar muito mais se não fosse a extrema violência que toma conta de muitas metrópoles do Brasil. O Rio de Janeiro é um desses exemplos. Beleza, beleza. Ainda falando sobre imigração, olha essa manchete aqui, ó, que fala sobre a imigração de africanos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos há décadas vivenciam uma crise de imigração, ou seja, milhares de pessoas todos os anos tentando entrar nos Estados Unidos. Mas até pouco tempo, a maior parte desses imigrantes que buscavam entrar nos Estados Unidos ilegalmente era de latino-americanos. Mexicanos, nicaragüenses, salvadorenhos, cubanos, brasileiros, venezuelanos. Mas tem havido aí nos últimos anos um aumento dos africanos que buscam os Estados Unidos como país de destino. Olha a manchete. Políticas anti-imigração na Europa forçam africanos a jornada ilegal aos Estados Unidos. Ou seja, como tem ficado cada vez mais difícil para os africanos entrarem na Europa, ficado mais difícil por quê? Por conta das políticas governamentais dos países europeus de combate à imigração. Esses africanos têm adotado aí uma outra rota. Eles vêm para a América Central, principalmente para a Nicarágua, e uma vez na América Central, deslocam-se por via terrestre para os Estados Unidos. E a quantidade de imigrantes tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos tem sido tão grande, porque vai misturar, né? Misturam os africanos, latino-americanos, alguns asiáticos, que as autoridades do país não têm conseguido impedir a entrada dessas pessoas. Então elas entram, algumas são ali registradas, ficam detidas por algum tempo para ver a situação. O fato é que os Estados Unidos não têm dado conta de atender, verificar exatamente qual é a situação dessa pessoa, se ela é um refugiado, se é um migrante econômico, de onde vem, o que quer fazer. Enfim, isso tem gerado um caos para muitas cidades nos Estados Unidos. Nova York mesmo está cheia de imigrantes, muitos dos quais vivendo nas ruas, mendigando, outros buscando emprego, enfim, é um caos social. E aí, galera, analisando aqui do ponto de vista histórico, né, de maneira bem crítica, essa crise migratória que assola há décadas a Europa, há décadas os Estados Unidos, foi algo causado pela própria Europa, causado pelo próprio Estados Unidos. Por que essas pessoas querem sair da África? Por que muitos latino-americanos querem deixar os seus países de origem aqui na América Latina? Porque as condições sociais, econômicas, políticas afugentam essas pessoas. E boa parte dos problemas sociais causados em países africanos ou países da América Central foram causados por quem? Pela histórica dominação e exploração feita por essas superpotências. No caso da América Central, Estados Unidos. No caso de muitos países africanos, exploração feita pelas superpotências. Então é como se esses grandes países agora estivessem aí colhendo os frutos de longos períodos, décadas, séculos de exploração sobre a população, sobre a natureza, recursos, enfim. É a história aí cobrando o seu preço. Beleza, beleza? Compreendeu a ideia? Massa. Aqui os números, ó. De acordo com dados do New York Times, que é um importante jornal dos Estados Unidos, o número de africanos detidos na fronteira sul dos Estados Unidos saltou para 58.400 e tanto em 2023, contra 13.400 em 2022. Ou seja, ó, saltou de 13.406 para 58.400 no intervalo de um ano. Aumentou bastante, hein? Dá quantas vezes isso aí? Ó? 4 vezes? 4 vezes 3, 4, 12. Mais de 4 vezes, hein? O aumento aí de 22 para 23 do número de africanos detidos.
Fora aqueles que não são detidos, acabam entrando, né, e passam a viver clandestinamente lá nos Estados Unidos. Beleza, galera? Então fica aí mais essa informação. Só um adendo aqui, ó, conceitual, tá? Eu citei há instantes migrante econômico, refugiado. Lembra da diferença? Refugiado é aquele migrante que é obrigado a migrar, sair do seu local de origem, seja por conta de uma guerra, de uma perseguição por conta da cor de pele, religião, perseguição política. Se ele não foge, ele morre. Esse é o refugiado. Migrante econômico é aquela pessoa que migra por vontade própria. O refugiado é forçado a migrar. Migrante econômico é aquele que migra por vontade própria em busca de condições econômicas melhores para si e para sua família. Beleza? Em tese, quando um refugiado entra num país, esse país que recebeu esse refugiado não pode mandá-lo de volta, não pode deportá-lo, porque é uma questão de vida ou morte, né? Em tese. Isso faz parte de um acordo assinado lá nos anos 60 sobre refugiados. Os Estados Unidos são signatários desse acordo, o Brasil também e a maioria dos países mundo afora. Recebe um refugiado, não pode mandá-lo de volta ao seu país de origem. Eu estou falando isso só para esclarecer, né? Não necessariamente todos esses africanos são refugiados. Mas quando ele é comprovadamente refugiado, ele não pode ser mandado de volta para casa. Beleza, beleza? Para fechar, eleições em Taiwan. Agora, na próxima sexta-feira, dia 13 de janeiro, a pequena ilha próxima à China vivenciará aí suas eleições presidenciais e legislativas. Tá aí a manchete, ó. Eleições em Taiwan são importantes para a paz regional. Próximo presidente terá influência na mediação das relações entre China e Estados Unidos. São 3 os candidatos. Um deles é o candidato, não sei quem é quem aqui, tá? Mas enfim, um dos 3 é o candidato da situação. Um segundo, ele representa o Kuomintang, que é um partido mais próximo à China. E um terceiro ali tem uma posição mais ambígua, né? Não necessariamente próximo aos Estados Unidos nem à China. O fato é que essas eleições são fundamentais para as relações de Taiwan com a China. Só para relembrar, galera, a Taiwan é, na verdade, China, tá? Essa divisão aconteceu depois da Revolução Comunista em 1949. Teve a Revolução Comunista, Mao Tse-tung venceu a guerra junto com os comunistas, assumiu o poder. E aí os derrotados, os nacionalistas, à época liderados por Chiang Kai-shek, fugiram para essa ilha aqui, ó, e fundaram aqui Taiwan, que oficialmente é inclusive chamado de República da China, tá? O nome oficial de Taiwan não é Taiwan, é República da China. E aí, desde então, Taiwan tem tido grande proximidade política, econômica, militar com os Estados Unidos. E a China, por outro lado, enxerga Taiwan como uma província rebelde. Ou seja, a China considera Taiwan como um território que em dado momento se rebelou contra a sua dominação, mas que em algum momento vai voltar para o domínio chinês. Os Estados Unidos, logicamente, ficam de longe ali, ó, tentando impedir que isso aconteça, né? Os Estados Unidos querem continuar tendo essa grande influência sobre Taiwan. Então, dependendo de quem vence a eleição, pode ser que essa proximidade com os Estados Unidos avance ou diminua. E aí, se ela diminuir por um lado, vai acontecer o quê? A China vai se aproximar de Taiwan. Ou seja, uma coisa elimina a outra, né? Se vencer alguém próximo à China, Estados Unidos tende a se afastar. Se vence alguém próximo aos Estados Unidos, a China tende a perder alguma influência, né? Já que não tem muita influência sobre Taiwan, o fato é esse. Vamos acompanhar um fato político aí, ou geopolítico muito relevante nessas relações entre países, e aí eu volto depois da eleição para falar no que deu. Beleza, beleza? Lembrando que Taiwan é um tigre asiático, hein? Lembra dos 4 principais tigres asiáticos? Taiwan, Hong Kong, que é um território aqui, ó, semi-autônomo, localizado no sudeste da China. Cadê o cursor? Aqui, ó. Mais ou menos aqui fica Hong Kong. Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, tá aqui Coreia do Sul, ó. E Singapura, que não aparece nessa imagem, está mais ao sul. Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura. Os 4 principais tigres asiáticos. Beleza, galera? Uma última informação, que eu vou deixar para falar mais no próximo vídeo, é a de que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está agora, exatamente nesse momento, hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro, ele está pela 4ª vez, desde que começou a guerra entre Hamas e Israel, em um tour pelo Oriente Médio, tentando ali negociar
o fim do conflito, né? Enfim, verificando como está o andamento da guerra, que infelizmente não dá demonstrações de fim, pelo menos não no futuro breve. Mas a gente fala disso mais no próximo vídeo. Valeu, galera! Fechou? Espero que você tenha gostado, compreendido mais esses assuntos aí, ó. Deixe seu comentário, deixa o like, contribua com o canal se puder, as informações estão na descrição do vídeo e nos vemos no próximo. Até mais!